Mas agora chegou o momento do quadro Eu S.A. A coaching Carolina Linhares já está conosco aqui no estúdio. Bom, a gente tem uma pergunta, né? Desde o programa passado nós estamos trazendo perguntas dos telespectadores que têm acompanhado o seu trabalho aqui no nosso programa, né? E vão lá no seu site e mandam um recadinho, né, Carolina? Exatamente. A telespectadora de hoje é a Sandra Santos. E ela pergunta por que é tão difícil mudar os hábitos. Então, muitas pessoas reclamam que mesmo tentando as coisas não mudam. Como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Qual a orientação? Então, interessante até nós usarmos essa pergunta para o dia de Natal. É verdade. Porque Natal é nascimento, Natal é pensar numa vida nova, né? E o hábito, ele é algo que a gente faz repetidamente sem perceber. Nós temos hábitos bons, temos hábitos ruins, e esses hábitos interferem muito no nosso comportamento e no nosso resultado. Então, o que nós precisamos fazer para que aconteça a mudança é fazer diferente. Porque se eu fizer sempre do mesmo jeito, utilizando sempre o mesmo hábito, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, a questão é, como é que eu vou mudar os meus hábitos? Por exemplo, se eu tenho um hábito ruim, que é de sempre estar atrasada, né? Como é que eu consigo mudar esse hábito? Nossa, isso é ótimo, né? A gente sempre dá desculpa do quê? Correria, trânsito. Exatamente. Função de casa, trabalho e filhos. Mas, na verdade, essa é uma desculpa que a gente utiliza para continuar se boicotando pelo claro hábito que a gente tem. Né, atrapalha, ter cuidado com a família, com filhos e tudo mais, e ainda conciliar com o trabalho também, né? Não é fácil, mas Com enfim, certeza. é toda a questão da programação, né? Mas a gente já sabe que hoje a gente vive numa cidade que tem bastante trânsito, né? Então o segredo é conseguir administrar isso. E a gente acaba utilizando essa desculpa para continuar, às vezes, no mesmo hábito, porque eu saio sempre no mesmo horário, eu sempre acho que o horário vai ser muito flexível, ele não é, né? E acabo chegando atrasada. Então, é um hábito que eu tenho com o horário. Às vezes, tem o hábito da procrastinação, que é deixar tudo para cima da hora. Então, deixar a água bater no nariz para ir lá e fazer, né? Então, existe o hábito da gestão do tempo, do má gestão do tempo. Então, são hábitos que a gente acaba tendo na nossa vida, funcionando de forma involuntária e que isso prejudica o nosso resultado. Agora, como o processo de coaching pode ajudar, então, essas pessoas? Então, na verdade, o processo de coaching, ele ajuda porque coaching é um processo focado no futuro, focado no resultado, focado na construção e administração de metas para eu conseguir, através disso, o resultado esperado. E o coaching, quando a gente olha a nossa situação atual, quando eu olho também a minha situação futura, eu tenho que entender como é que eu estou hoje, como que é o meu aqui e agora, né? E para isso, então, eu preciso entender quais são os hábitos bons e os hábitos ruins, né? O coaching é um processo de autoconhecimento, é um processo de eu entender como que é o meu funcionamento, quais são os hábitos que me prejudicam, quais são os hábitos que me contribuem. Então eu preciso olhar para esses hábitos, entender se eu sou uma pessoa que procrastino, se eu de repente faço má gestão do meu tempo. Que isso não é muito comum, geralmente a gente observa assim, os erros, né, nos outros, agora nós mesmos. Então, exatamente, o processo de coaching, ele te favorece a olhar para isso. Diferente às vezes de um processo só de treinamento, que vai lá, te dá uma capacitação, te traz uma matéria para tu estudares e para tu ampliares o teu conhecimento. O coaching não, ele é um processo de mergulho no eu. Então eu acabo entendendo como é que eu funciono. Então o coaching favorece muito para o processo de mudança de hábito. Bom, e na prática então, como ensinar essas pessoas, inclusive a telespectadora Sandra Santos, que fez o contato. Exatamente. Então, na prática, para a gente entender como mudar um hábito, a gente precisa ir um pouquinho atrás e entender como que é a neuroassociação que Pavlov trouxe para o nosso cotidiano, né? E até trouxe uma imagem que eu penso que contribui para entender essa questão, que é o seguinte: Pavlov, cada vez que ele ia dar alimento para o seu cão,
né, ele via que o cão salivava, né? Depois ele pensou o seguinte: eu vou tocar um sininho para ver se esse cão saliva também. Ele foi lá, tocou o sino e o cão não fez nada, ele só salivava com o alimento. O que ele fez? Ele buscou uma neuroassociação para o cão. Ele tocou o sininho, mostrava a comida e o cão salivava. E começou a treinar, então cada vez que tocava o sininho, mostrava a comida, o cão salivava. E por último, o que aconteceu? Cada vez que tocava o sininho, não precisava mostrar comida e o cão salivava. O que isso mostra pra gente? Mostra que nós temos que, para mudar o hábito, também ter o sininho. Se nós temos um hábito hoje de procrastinação ou de mau funcionamento do tempo, de sempre chegar atrasado, é porque eu tenho um ativador. Eu tenho um sininho. Eu tive um sininho, seja na minha infância, seja no meu período de aprendizado, que startou esse tipo de comportamento, startou esse tipo de hábito. Então eu preciso, a partir de agora, mudar o meu sininho. Então o primeiro ponto, tem inclusive a imagem, é a gente estar ciente dos ativadores. O que hoje faz eu ter esse hábito? Por exemplo, se eu procrastino, por que eu procrastino? O que me fez procrastinar? Foi lá na minha infância, foi no jeito que, no meu primeiro trabalho, que as coisas eram muito soltas. Eu preciso entender aonde é que está o meu ativador, né? Esse é o ponto número 1. O segundo, eu tenho que criar novos hábitos. E para isso, eu preciso ir para o terceiro ponto, que é construir novos ativadores. Então, se eu procrastino, que deixo as coisas sempre bater no meu nariz, eu preciso entender qual vai ser o sininho, que geralmente é um sininho que me leva a coisas positivas, para eu deixar de fazer as coisas sempre em cima da hora. Então, por exemplo, eu vou me experimentar, em vez de estudar para a prova um dia antes, estudar para a prova uma semana antes. E sentir o benefício que estudar para a prova uma semana antes me traz. Esse benefício que me traz uma semana antes, de eu dormir sossegada na noite antes da prova, de eu ficar sossegada durante os dias que antecedem a prova, isso vai o quê? Fortalecer e vai criar novos ativadores. Então, mas a gente tem que criar possibilidades e ir testando essas possibilidades. Exatamente, criar novas possibilidades. Eu preciso fazer diferente para eu poder mudar. Né? Então eu vou testando possibilidades para que eu possa mudar. Agora é muito importante a gente entender que um hábito, ele não é eu estudar uma vez, uma semana antes, que vai mudar o meu ativador. Eu preciso repetir 21 vezes. Por que 21? Porque, segundo Stephen Covey, ele diz que pra gente mudar o hábito, precisa 21 repetições. Nossa. A mesma coisa, como eu tenho um hábito ruim de procrastinar, isso quer dizer que eu procrastinei muitas vezes na minha vida. Sim. Esse ativador, ele tá muito forte, eu sempre tô utilizando desse hábito ruim, né? Então, para eu mudar, não é simplesmente eu fazer um ativador diferente. Eu preciso repetir 21 vezes. Então, quem desiste na segunda vez... Não adianta. Por exemplo, quero fazer academia, né? Então, eu sempre dou como tarefa para os meus clientes, quer fazer academia, quer que a academia vire um hábito na sua vida? Primeiro, você tem que encontrar o benefício que a academia traz. E segundo, repita 21 dias seguidos. Sempre tem que enxergar a vantagem, né? As pessoas são assim, né? Sim, a gente tem que criar um novo sininho, um novo ativador para o nosso hábito. Sim. Aí depois que a gente cria um novo ativador, que a gente usufrui daquele benefício, a gente repetir 21 vezes, aquilo começa a fazer parte da gente. Não ir para academia vai ser algo que vai te deixar... vai te prejudicar no seu dia a dia, né? A mesma coisa que se começar a estudar em cima da hora, eu não vou mais conseguir, porque aquilo não me faz mais bem. Você sabia dessas 21 vezes, Duduco? Não, eu desconhecia. Desconhecia? Interessante, né? É interessante. E pode parecer assim, nossa, muitas vezes, né? São muitas vezes, mas e quantas vezes a gente já fez a prática desse hábito errado, né? É menos do que um mês. É muito rápido. Muito não rápido. é verdade? É muito rápido. 21 vezes é algo muito rápido. E nada do que na época que nós estamos, né, passando para aproveitar para fazer essas mudanças, não é, Rosa? Exatamente. É época agora. É época, né? Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, né? Deixo aí a mensagem de a gente
pensar no Natal sobre nascimento, sobre novos hábitos, né? Criar novos hábitos para nossa vida, para fazermos um 2013 diferente. Tá certo, obrigada, viu, Carolina? Obrigada um ótimo também. Natal para você. No próximo programa a gente fala sobre... No próximo programa nós vamos responder outra pergunta. Mais perguntas, Isso, então. Tá cheio de perguntas. CarolinaLinhares.com. .com. Obrigada, Exatamente. viu? Obrigada.